Essa checagem de cabos é uma programação muito legal. Cara, tem uma história assim, realmente muito curiosa em relação a essa programação. Naquele torneio que eu comentei, um pouco mais cedo aqui na live, da Espanha, a gente. A minha equipe passou. Naquela época a gente tinha duas equipes, a Franco Droid e a Franco Storms. Eram duas equipes irmãs. A Franco Storms era a equipe com a galera do nono ano, e a Franco Droid era com a equipe da galera do primeiro ano. Então a Franco Droid normalmente era a equipe mais experiente, que já tinha um ano de equipe, e a Franco Storms era a equipe que tinha acabado de entrar, a equipe que ainda estava no começo, a iniciante. E aí, eu que estava na Franco Droid na época, que já tinha um ano de equipe, a gente passou para a Espanha, e nós éramos uma equipe muito pequena, e nós tínhamos 4, 5 integrantes, se eu não me engano. E aí, quando você passa para uma próxima etapa, você tem a opção de acrescentar mais membros. Só que tem uma quantidade específica, agora eu não lembro quanto. Se é metade da quantidade que você tinha, se era um terço. Eu não lembro desse valor em si. Mas a gente tinha a opção de chamar algumas pessoas para fazer parte da equipe. E aí, como era um torneio internacional, é muito legal utilizar esse momento de aprendizado para as próximas gerações. Então, o que a gente fez? A gente pegou dois membros da Storms e botou na nossa equipe para que eles também aproveitassem aquele momento junto com a gente e pudessem aprender, pudessem utilizar esses aprendizados para os anos seguintes. E aí, o que acontece? A gente tinha nosso robô, a equipe já tinha um ano juntos. Nós tínhamos uma certa organização de cabos, e a equipe iniciante ela tinha uma outra organização. Então, normalmente a minha equipe utilizava os sensores de cor e luz na porta 1 e 3, e os outros membros da outra equipe, eles utilizavam na porta 2 e 4, por exemplo. Se não me engano, era isso. E aí o que acontece? A gente foi se preparar para um round oficial, se não me engano, era o último round. E a gente sempre checa se está tudo certo, se a gente não está esquecendo de nada, se os cabos estão corretos, se a gente está levando tudo que precisa realmente para o round. Que aí a gente chega lá e lembra que esqueceu de alguma coisa, então a gente sempre faz essa checagem. E aí, quem estava lançando o robô era um desses membros e mais um outro membro. E aí, esse membro novo, que que entrou para a equipe para o Internacional, ele foi checar as portas. E ele esqueceu que a organização do nosso cabo é diferente da deles. E aí ele arrumou como se fosse o robô que eles normalmente utilizam. Então ele trocou os cabos, ele colocou o sensor de cor e luz na porta 2 e 4, e ao invés da porta 1 e 3. Então, quando a gente foi pro round, a gente começou a lançar o robô, eles lançaram o robô no caso, e começou a dar errado, o robô não parava onde ele tinha que parar. E aí a gente eles checaram lá na hora, no round, tiraram o cabo, colocaram de novo, viraram o robô para ver se estava com a luz acesa, para ver se estava desligado. Cara, fizeram um maior rolê. E aí, isso atrapalhou muito o round, acabou que a gente não conseguiu ter a pontuação daquele round que a gente queria. A princípio a gente tinha fechado tudo que a gente precisava, a gente tinha arrumado tudo que faltava ali, e aquele último round era talvez o round da nossa vida ali, e só acabou que não deu certo. E aí depois a gente foi ver o que estava acontecendo, se era uma questão do sensor, da programação em si, se era alguma questão da garra que estava prendendo. E aí depois de um tempo a gente viu que os cabos estavam errados. E aí a gente percebeu esse equívoco, esse erro assim, que a gente trocou os cabos. E naquela época, eu vou te falar que eu não fiquei chateado, eu acho que ninguém da equipe ficou chateado com isso. A gente não estava mais se importando muito com o que ia acontecer. A gente já estava muito feliz de estar lá ali no Internacional. E aí, a gente pode ter ficado um pouco chateado de não ter dado certo o último round, mas a gente não ficou bolado, nem culpou ninguém. E só que o membro que ficou encarregado de checar os cabos, que era um programador também, ele ficou meio frustrado com isso. Ele falou, cara, putz, troquei os cabos. E aí, a partir dali, ele decidiu fazer uma programação de checagem de cabos. E a gente já sabia que existia uma programação desse estilo. Por quê?
Porque tem uma equipe, ela ainda compete até hoje, que é a TecCoy. A TecCoy, na época, eles faziam essa programação de checagem de cabos, a gente sabia dessa programação. E na época, eu pelo menos, eu olhava para a questão de checagem de cabos e eu falava, parece uma programação que não vai servir para muitas coisas. Por que fazer uma checagem de cabos, cara? Por que eu vou errar as portas do meu próprio robô? Então não me parecia fazer muito sentido na época. E aí parece que foi o karma do torneio acontecer esse problema em si. E aí, a partir dali, a gente começou a elaborar a checagem de cabos. A gente sabia que já existia uma programação parecida com essa, então a gente já sabia que era possível fazer. No caso, a gente não viu por dentro da programação da TecCoy, a gente não teve acesso a isso. A gente não chegou a conversar com eles tão a fundo sobre isso, mas a gente sabia que eles tinham essa programação, então a gente decidiu fazer uma versão nossa. E aí, essa programação aqui. Então, o que ele faz? Ele checa as leituras dos sensores para cada porta corretamente. Então, por exemplo, no caso a gente trocou o sensor giroscópio com o sensor de cor e luz. Então a leitura desse sensor aqui, desse modo aqui, já ia falhar. E aí a gente ia saber que a porta do sensor de cor e luz, a porta 1, está errada. Ou talvez porque está sem cabo, está desconectada, ou talvez porque você trocou os cabos. Então a gente checava isso. Aí tem do giroscópio, tem do outro sensor de cor e luz, tem também de outro giroscópio. Então a gente vai checando essas informações e vai visualizando na nossa tela. Então é uma programação muito interessante para a gente colocar e checar antes de iniciar o round. A checagem de cabos em si não é uma programação para checar durante o round. Pelo menos o formato que a gente fez não foi para isso. O formato que a gente fez foi para checar antes do round. E a gente colocar isso para ter uma segunda confirmação que a gente não fez nada de errado, que o cabo não está trocado, que talvez o cabo não esteja estragado, que a gente não trocou as portas e por assim vai. Porque esses problemas podem acontecer, fazem parte. E aí essa programação a gente criou para resolver esse problema, para que a gente consiga checar se as nossas programações se os nossos cabos estão realmente corretos ou não.